falar sobre bom negócio no Vasco da Gama. O presidente Pedrinho está acertando os últimos detalhes do empréstimo do lateral esquerdo Leandrinho para o Al-Shabaab da Arábia Saudita. Operação de 500 mil dólares pelo empréstimo, e aqui a parte mais importante. E o perdão de uma dívida de 1 milhão de dólares pela compra do Paulinho. Só para lembrar que o Vasco, na época da 777, comprou o Paulinho, não pagou, e essa dívida poderia se transformar em breve numa punição da FIFA, por exemplo, um transfer ban. Aquela punição que te impede de contratar jogadores. Então, além de receber 500 mil dólares pelo empréstimo do Leandrinho, o Vasco ainda se livra dessa dívida e de uma possível punição imposta pela FIFA. O Vasco ainda tirou do contrato com o Shabab a obrigação de compra por 3 milhões e meio de dólares. O Cruz Maltino entende que ele pode se valorizar por lá e chegar a valer uma cifra superior a essa. Não há nem sequer uma opção de compra no contrato entre o Shabab e o Vasco. Vai depender muito do desempenho do Leandrinho, e o Vasco considera que o lateral esquerdo é dos mais promissores. Mas diante da dificuldade financeira e dessa proposta boa, o negócio acabou sendo concretizado com esses termos. O negócio é interessante. E você já usa o espaço para comentário, deixa registrar. Você por aqui, para a gente poder bater um papo, falar sobre a nossa paixão, que é o Vasco da Gama. Então peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, gente, é muito importante. Faz uma diferença que você não faz ideia quando você deixa o like. Deixou o like, é um simples apertão assim, de botão. Pum, apertou o botão, simples. O YouTube fala assim, opa, esse conteúdo é relevante, vou levar para outros vascaínos. Se você se inscrever no nosso canal, então, e aí a moral fica elevadíssima. Conto muito com a sua participação. Cadê Capasso? Vasco contratou Maurício Lemos, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, negociou o Léo Pelé para o Atlético Paranaense, o Maicon por empréstimo, o Léo foi venda, o Maicon por empréstimo para o Coritiba. Cadê o Capasso? Havia uma grande expectativa do torcedor em relação à volta do Capasso, porque ele foi bem na equipe do Olímpia, né, no ano passado. Vi um treino nesse início de ano, né, na pré-temporada, enquanto eu ainda estava aí pelo Brasil, do Capasso. Até me chamou a atenção o penteado dele. Falei, quem é aquele jogador ali? Tá, um moicano, louro e tal. O Capasso, fininho, né? Ele esguio, alto, jogador forte. Eu lembro quando ele estreou contra o Flamengo, ele entrou durante o jogo, já deu uma chegada no Gabigol, a galera, pô, isso aí, zagueiro tem que ser assim, não pode dar mole e tal, não sei o quê. Aí depois ele teve algumas boas atuações, falhas, que são normais. Mas acho que ano passado o torcedor do Vasco estava muito impaciente, né? Ano retrasado até, né? 23 para 24. O torcedor do Vasco tem andado muito impaciente. A gente observa isso em vários momentos, né? A estreia contra o Madureira, com vitória dos titulares, né? O time titular estreando, deixou um misto de convicção e ao mesmo tempo de raiva, porque ao longo do jogo eu lia os comentários, né? A galera, pô, que absurdo, fulano, Beltrano. Aí quando venceu, porra, meu irmão, agora esse Vascão aí, porra, sensacional, meio campo jogando fácil. Mas o torcedor, ele é passional. O dirigente não pode ser passional. Talvez essa seja uma explicação pela qual o Capasso não vai ficar no Vasco. E eu vou explicar. O Capasso tem contrato até o fim desse ano. Qualquer jogador que tem contrato até um determinado data, até um determinado momento, ele pode 6 meses antes assinar um pré-contrato. Ou seja, se ele tem contrato até 31 de dezembro, no dia 1º de julho, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Então vamos lá, o Olímpia não comprou o Capasso, né? Apesar de ter feito boa campanha, ter sido campeão por lá, não tinha dinheiro, o Capasso voltou ao Vasco. Digamos que ele fique, tá? O Carille pode ser que observe melhor, vai utilizá-lo ou não. Beleza, tá ali no elenco. Não é relacionado para um jogo, daqui a pouco ele fica no banco, entra no jogo e tal. Mas ele, Capasso, percebeu que realmente não vai ficar. Se o Vasco negocia ele até 30 de junho, o Vasco pode ter um retorno financeiro, afinal de contas, comprou o atleta. Se o Vasco não negociar até 30 de junho, ele, Capasso, pode fazer assim, 1º de julho, Vasco, o Olímpia me procurou, estou dando só um exemplo, tá, torcedor? E eu vou assinar com eles. Mas eu vou ficar aqui até o final do ano, né? Se vocês precisarem de mim, estou aqui, senão vou ficar aqui treinando, vou para casa, vejo jogo pela televisão, acompanho o Fanático Vascaíno e vida que segue. E 31 de dezembro a gente aperta as mãos, muito obrigado, foi legal, queria ter rendido mais, não rendi no Vasco, mas estou indo embora para o Olímpia e vocês, vão ficar chupando o dedo.
que eu quero dizer com isso, torcedor? Dirigente do Vasco não pode ser passional num momento como esse, ele tem que ser racional. Carille, Capasso vai ser utilizado? Se o Carille responder para a diretoria, olha, ele não é a minha primeira, segunda ou terceira opção. Eu tenho na zaga João Vitor com Maurício Lemos. A próxima opção é o Lucas Freitas. Depois o Lucas Oliveira. Ele é a terceira opção. Mas tem os meninos da base, o Lincoln e o Luiz Gustavo. Eu não me oponho a uma negociação. Beleza, o Vasco vai ao mercado e tenta negociar o Capasso. O Vasco pode se acertar com qualquer clube, mas o Capasso também precisa acertar. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos, e é bom deixar claro para você, torcedor. Existem 3 pontas numa negociação: o clube vendedor, o clube comprador e a principal delas, o jogador. Não basta o Vasco se acertar com, pegar um exemplo aqui, o Cerro Porteño, um rival do Olímpia. Aí faz uma proposta maneira, o Vasco acha legal, por 2 milhões de dólares. O Vasco vai vender o Capasso por 2 milhões de dólares, vai reaver aí parte do investimento que fez por ele e tal. Pô, vai ganhar um dinheirinho, porque no final do ano não ganharia nada, ele sairia de graça e tal, legal. Aí o Capasso vai, não, pro Cerro eu não quero ir. Melou a negociação. Então, assim, precisa ser muito bem costurada. Num primeiro momento, o Carille tem que sinalizar que não vai contar com ele, e eu acho que o Capasso poderia ser um jogador para o Vasco aproveitar nessa temporada. E acredito também que o fato do Vasco ter trazido 3 zagueiros é uma indicação clara que não conta com o Capasso. Porque senão não trazia 3, traria 2. Perdeu 2, trouxe 2. Se ele trouxe o terceiro, ele não está contando com o Capasso. Eu contaria com o Capasso. Você já imaginou uma situação? O zagueiro Capasso joga, tem uma sequência de 3, 4, 5 jogos, vai bem, e aí o Vasco fala em renovar o contrato dele. Por que não? Porque a gente está traçando 2 cenários. Vender até o meio do ano para poder ter um dinheiro em caixa o Vasco, ok, está precisando, ou perdê-lo de graça no fim do ano. E o terceiro cenário, que seria ele ir bem e renovar o contrato. É curioso como a gente nem lembra, né, desse terceiro cenário, ou não levanta essa hipótese. E poderíamos ter um jogador em casa. Ah, mas ele é lento, ele é isso, ele é aquilo. Não acho ele mau jogador não, hein? Acho o Capasso um bom jogador, alto, bom na bola aérea. Olha, eu não sei não, hein? Uma zaga com ele, o Maurício Lemos, numa eventualidade do João Vitor ser suspenso ou machucar, que pode acontecer, um esporte de alto nível como é o futebol. Mas a diretoria está olhando o quê? Carille, você vai contar? Não, já tenho 3 reforços e mais 2 na base, então não preciso do Capasso, então tem que vender agora. E aí é o racional. Se não vai contar, não adianta deixar o cara comendo e dormindo no Vasco. Tem que negociá-lo e para uma proposta boa para ambos os lados, Vasco e Capasso. É o que vai acontecer. E você, torcedor? Você contaria com Capasso, Manuel Capasso, para essa temporada? Quem sabe, se ele fosse bem, até renovaria o contrato dele? Ou o que é melhor? Vende logo, ganha um dinheiro e vida que segue. Lembrando que nesse ano tem recurso para entrar da venda do Orediano, bônus que o Gabriel Peck teve aqui na MLS, né, por conta de gols e tal, metas atingidas. A venda... pode estar rolando já um empréstimo aí do Leandrinho também, tá? Para o Al-Shabaab. Lateral esquerdo está com a seleção sub-20. Que, aliás, envolveria, inclusive, o perdão da dívida pelo Paulinho. Então, a gente está falando aí de $1.650.000 essa negociação por empréstimo. O que eu acho legal para o garoto, tá? Para ele ganhar experiência também. E é bom garoto, tem futuro o Leandrinho. E uma história de vida que, olha, eu torço muito por esse garoto. A história de vida dele é emocionante. Então, há recursos para entrar, mas o Vasco precisa de mais. Ah, claro, Fábio, não assinou com o Grego, mas o Grego não fez proposta ainda, torcedor. Então, não vamos nem entrar nesse assunto, porque o foco aqui está sendo no dia a dia. Um grande abraço, meu amigo, minha amiga fanática vascaína, meu amigo fanático vascaíno, e amanhã estaremos juntos. Só um detalhe, eu estou voltando dos Estados Unidos amanhã, então eu viajo amanhã o dia inteiro, não vou transmitir o jogo do Vasco, será o último jogo que eu não vou transmitir,
Mas já a partir da rodada do meio de semana com o Maricá, já estaremos na transmissão aqui com você, naquele jeito, daquela forma que você curte, aqui no nosso canal, o Fanático Vascaíno. Então amanhã eu vou fazer um vídeo sobre o jogo, antes do jogo, um pré-jogo, né? Enfim, um vídeo de apresentação do jogo e tudo. E aí, na segunda-feira, o nosso Café Vascaíno analisando o que foi Vasco e Portuguesa, com certeza uma... Vasco intensifica a busca por um atacante titular. Veja como estão as negociações. Com Coelho próximo do Atlético Mineiro, só o Brian Rodrigues e Rony seguem em pauta no Vasco e são as preferências do clube no mercado. Sendo assim, o Vasco vai escolher entre os dois atacantes para ocupar a vaga de titular do time. Nos últimos dias, o clube intensificou as negociações com seus alvos no mercado de transferências. A chegada de um ponta esquerda é vista como fundamental pela diretoria e a comissão técnica vascaína. Os nomes em discussão seguem os mesmos. Com Coelho próximo do Atlético Mineiro, o Vasco tem outros jogadores em pauta, como Brian Rodrigues, do América, do México, e Rony, do Palmeiras. As negociações são em modelos diferentes. O Vasco pretende comprar Brian Rodrigues e negocia os valores com o América do México. A direção vascaína sinalizou com uma proposta próxima aos 4,5 milhões de dólares, algo em torno dos 26,5 milhões de reais, em cotação deste domingo, por mais da metade dos direitos econômicos do uruguaio. A oferta, a princípio, não interessou aos mexicanos, mas as conversas seguem em andamento. Os percentuais já foram alterados, e o Vasco mexeu nos valores oferecidos ao América. O clube carioca também tentou inserir Jean David em uma possível troca, mas as conversas não aconteceram, apesar de o jogador ter sido bem avaliado pelo América. Do lado do staff de Brian Rodrigues, o uruguaio vê com bons olhos uma transferência para o Vasco. O jogador tem interesse em atuar no futebol brasileiro, até como possibilidade para ter mais sequência na seleção uruguaia. Além do staff pessoal de Brian, as negociações são intermediadas pelo empresário Marco Vanzini, que também participou da contratação de Jean David. Rony é outro nome que interessa ao Vasco. A negociação com o Palmeiras seria por empréstimo do jogador. Antes, o atacante era disputado por vários clubes do futebol brasileiro, como Atlético Mineiro, Fluminense e Santos. No momento, os únicos times do Brasil que mantêm o interesse no atleta são o Clube de São Januário e o Santos. A diretoria do Vasco já foi alertada de que Rony não faz parte dos planos do Palmeiras. Abel Ferreira deixou claro que não conta com o jogador e não o relacionou em nenhuma partida da temporada até o momento. Contratado em 2020, o atacante tem 283 jogos, 70 gols e 27 assistências pelo Palmeiras. Ele levantou 11 taças no período. O Vasco também tentou a contratação do atacante Ramon Sosa, do Nottingham Forest. O atleta manifestou o desejo de permanecer no clube inglês para recuperar seu espaço. A direção do clube inglês, comandada por Evangelos Marinakis, grego interessado na compra da SAF Vascaína, não mostrou interesse em liberar o atacante também. Além de Sosa e dos citados acima, o Vasco tentou a contratação de Wanderson, mas a pedida salarial do jogador impediu um acerto com o jogador do Internacional. Vascaínos lindos, se vocês gostaram do vídeo, então me ajudem deixando o like e se inscrevendo no canal, só assim o YouTube entende que vocês gostaram. Abraços vascaínos, a torcida mais linda deste Brasil.